Eu vou fazer um background de um processo, qual eu vou fazer a sustentação oral. É um processo de auxílio-acidente. E a situação aqui é a seguinte. Vou abrir aqui a petição inicial. Olha só, nós temos aqui um acidente, profissão épica auxiliar de depósito, acidente comum, fora do trabalho. E eu acho que o ponto aqui é a qualidade de segurado. Olha lá. Conforme CNIS, contribuinte individual até 2019, antes manteve vínculo empregatício até 2018, junto à empresa tal. Em análise de informações do CNIS, verifica se cotou por mais de 120 contribuições. Então, data da última contribuição como empregado aqui é 2018, período de graça foi até 2021. Então, como o acidente ocorrido em abril de 2021, vou até fazer essas anotações aqui. Vou fazer aqui notas da sustentação oral, pessoal, que eu vou anotar aqui acidente, certo? Última contribuição como empregado. Sustentação oral, eu preciso dessas informações aqui bem na cara, sabe? Bem óbvio aqui. Pronto. Aqui eu já vou pegar aqui da petição. Ó, a vantagem de fazer uma petição inicial bem feita, você já fica com tudo aqui. Então tá. Beleza. Deixa eu analisar aqui agora a sentença. Vamos pegar aqui a sentença, depois vou analisar o meu recurso. Sempre gosto, pessoal, de analisar ler a sentença, porque quando você faz um recurso, o que você está fazendo na verdade? Você está dizendo assim, olha, essa sentença não está certa, está errada. Você tem que ter essa conversa com a sentença. Não tem como você ir para um recurso, pelo menos um recurso assim, bem feito, um recurso bem... Ainda mais sustentação oral, se você não fizer um trabalho bem forte de conversar com a sentença. Então aqui nós temos perícia médica, sem incapacidade. Conforme exame, a parte autora apresenta sequela consolidada, que acarreta redução da capacidade ou necessidade de maior esforço. Porque aqui teve duas perícias, tá? Então, esse aqui é o trecho da sentença, que ele é favorável pra gente em relação à redução da capacidade do trabalho. Então, vamos colocar aqui. E aí, aqui a sentença, o ponto que está errado é aqui, ó. Todavia, despeito não faz jus ao benefício de auxílio-acidente, pois na data do acidente estava vinculado ao regime geral como contribuinte individual. Contribuições vertidas nas competências tal, por não suportar mais custeio deles. Tá, beleza. Aqui é o artigo 18, falando que o contribuinte individual não tem direito. Porém, olha só, em caso semelhante, a primeira turma, contribuinte individual não faz, tá, lá. Beleza, negou. Só que ele não entrou no mérito da nossa petição inicial, que fala, ó, justamente que ele estava na condição do período de graça. Não entrou nesse mérito. A sentença pode não concordar com a nossa tese? Pode. Agora, ela tem que julgar a nossa tese. Deixa eu ver aqui embaixo de declaração se ela julgou a nossa tese. Acho que não julgou. Vamos lá, embaixo de declaração aqui. Sentença, ó. Trata-se de embaixo de declaração, tal cabimento. No caso, não verifica configuração de quaisquer das descrições. Então, assim, aquele julgamento de embargos bem genérico. Agora, vamos dar uma olhadinha no recurso aqui, que já eu vou entrar na sala para fazer a sustentação oral. Vamos ver aqui o recurso, esse aqui é o recurso. Erros da sentença, incorre o seguinte equívoco. Primeiro erro, enquadrar o jurídico. Assumir que a existência de vínculo como individual por si só afasta automaticamente qualquer relevância jurídica do período de graça. Segundo, omissão no enfrentamento da tese central. Terceiro, contradição lógica da fundamentação, uma vez que a sentença reconhece a base e a existência de sequela consolidada, preenchidos requisitos, mas indefere por aplicação automática de vedação legal sem resolver corretamente a condição jurídica do segurado. Aí, preenchimento. Ok, a gente traz aqui um julgado do TRF4 e traz aqui a omissão, beleza? Outro julgamento TRF4. E eu vou trazer, pessoal, um precedente da TNU que eu encontrei recentemente. Não na data desse recurso. Esse precedente até existia, porém, não, por algum motivo a gente não tinha lançado ele aqui. Precedente, não é tema qualificado, tá bom? Pauta 66, advogado Dr. Wilker de Souza. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Dr. Wilker, tudo bem? Tudo ótimo, excelência. E vocês? Dr. Wilker, o senhor tem 5 minutos para realizar a sustentação oral. Ok. Cumprimento o presidente da sessão, qual estendo o cumprimento aos demais presentes. Excelências, o que está sob julgamento aqui é sobre a validade da condição do período de graça do artigo 15 da 8.213 para fins de concessão do auxílio acidente, artigo 86 da 8.213. Nesse período de graça do artigo 15, a parte autora, hora recorrente, verteu contribuições na condição de contribuinte individual. E como já foi mencionado, inclusive, aqui nessa sessão, o artigo 18 da 8.213 exclui ali o auxílio acidente para contribuinte individual. Só que o caso em questão é que ainda havia período de graça pelo artigo 15
da 8.213 para esse cidadão. Então, houve ali um período onde havia dupla condição de segurado. Como empregado, pela qualidade de segurado, do último vínculo, e como contribuinte individual. E a sentença negou o auxílio-acidente pela contribuição como contribuinte individual. Então, nós pedimos o provimento do recurso pelo seguinte fundamento. Primeiro, o artigo 15 da 8.213, no parágrafo 3º, fala: durante os prazos desse artigo, o segurado conserva todos os direitos perante a Previdência Social. Não há exclusão. Segundo, parágrafo 4º, afirma que a perda da qualidade de segurado é determinada no prazo específico ali. Ou seja, não há na legislação, não há na Lei 8.213, uma proibição ou encerramento da condição de período de graça, aqui como empregado, pelo fato de existir uma contribuição como contribuinte individual. Excelências, para fins de interpretação da lei aqui, eu quero trazer uma situação semelhante, uma situação análoga. Veja, imagine um empregado que trabalha durante o dia como empregado, que tem direito ao auxílio-acidente, ok? Mas durante a noite ele faz bicos e aí verte contribuições como contribuinte individual. Nessa situação, a lei garante essa dupla filiação. Não há uma anulação uma da outra. Não. Agora, excelências, por que é que essa qualidade de segurado do artigo 15, que a doutrina chama de período de graça, por que é que ela tem que ser interrompida pela filiação como contribuinte individual? Não há fundamento legal para essa tese. Excelências, tem precedentes do TRF4 validando esta interpretação e há um precedente da TNU também validando essa tese. Posso mandar o número aqui no chat para vossas excelências. Eu quero encerrar dizendo que entender que a filiação como contribuinte individual exclui ou anula todos os direitos do período de graça na condição de empregado, ela fomenta a informalidade, ela desmotiva a contribuição, ela fomenta a ilegalidade, né? Que é a sonegação ali. Deixar de contribuir, porque se eu contribuir, eu diminuo os meus direitos aqui. Então, peço provimento ao recurso para reconhecer a condição condição do período de graça pelo artigo 15 da 8.213, que conceda, então, o auxílio-acidente. O laudo tem duas perícias, a sentença reconhece, apesar do laudo falar em ausência de incapacidade, mas a sentença menciona ali que preenche o requisito da redução da capacidade para o trabalho. Então, eu me coloco à disposição de vossas excelências para elucidar qualquer questão de fato ou até mesmo do que foi apresentado aqui sobre o direito. Excelência, peço provimento ao recurso. Muito bem, a sustentação oral muito contundente, né? Tá de parabéns, doutor Wilker. A primeira vez que eu me deparei com esse tipo de situação, né, segurado contribuinte individual, que pleiteava auxílio acidente por evento ocorrido ainda em período de graça de vínculo anterior como segurado empregado, não obstante mantivesse recolhimento como contribuinte individual, eu cheguei exatamente a essa mesma conclusão. Tanto que meu primeiro voto, pelo menos, eu tenho certeza de ter encaminhado dessa forma e acho que, inclusive, passou na turma. Não sei se... Já faz anos isso. Não sei se chegou a ser questionado em pedido de uniformização de jurisprudência, junto à TRU, à TNU, enfim. Mas o meu entendimento inicial era exatamente esse, né? Mas o transcurso do tempo, né, acabou me convencendo, né, até porque temos precedentes em sentido contrário, né, de que não é a decisão que deva ser aplicada, né? Nós temos aqui o tema 201 da TNU, que é taxativo em relação ao fato do contribuinte individual não fazer jus ao auxílio-acidente, por expressa exclusão legal. E complementando esse entendimento, e aí abarcando aquela situação do cidadão que está em período de graça não obstante contribuinte individual, que está em período de graça decorrente de anterior vinculação como segurado empregado, nós temos precedente específico da TRU aqui,
que taxativamente diz o segurado contribuinte individual não tem direito ao auxílio-acidente na forma do artigo 18, parágrafo 1º da Lei 2391, ainda que em relação à relação empregatícia anterior esteja em período de graça. Ou seja, é critério de julgamento da nossa turma observar os precedentes. Nós temos o precedente aqui do colegiado de uniformização regional em sentido oposto à tese defendida pelo autor, em relação a qual eu até tinha alguma simpatia, tenho alguma simpatia, mas por critério de julgamento aplico aqui o entendimento da TRU e essa interpretação que a TRU dá sobre a lei, né, é bastante razoável, quer me parecer também. De forma que encaminho o voto por negar para o recurso da parte autora. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Espigi. Doutor Daniel? Cumprimento o nobre doutor Wilker pela sua sustentação oral, foi muito bem, mas também pelo meu critério de ser sempre um amigo dos precedentes, eu estou acompanhando o eminente relator. Eu também estou acompanhando o eminente relator. Então, desde já proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, negou o provimento do recurso da parte autora. Obrigado, doutor. Próximo processo. Bom, pessoal, vocês acompanharam aí o voto. Perdemos. Tem precedente da TNU, mas perdemos. Eu vou sentar, provavelmente, o próximo passo agora é um recurso para a TNU, mas eu quero compartilhar com os colegas aqui que, veja, foi feito tudo bem feito. Feito recurso, sustentação oral, tudo alinhado. Mas nós perdemos aqui. Claro que nós vamos subir esse processo para a TNU, eventualmente tentar chegar no STJ. Tem precedente contrário, mas a gente vai pedir a distinção, nós vamos trabalhar a distinção ali, para se chegar à TNU. Como a TRU, Turma Regional de Uniformização, já tem entendimento contrário, eu não vou para TRU. Bom, talvez eu vá, né? Talvez, acho que eu vou subir os dois juntos. O ponto é que eu quero deixar aqui para vocês, colegas. Você viu o tanto que é rala? É rala, e vai falar que auxílio-acidente é mole, é fácil. Tese, não é. Não é. Para jogar na sorte é fácil, mas para fazer direito não é fácil. Requer trabalho. Bom, espero que eu deixe um comentário aqui no futuro, nesta aula, nesse vídeo, que ganhamos esse processo. Que ganhamos. Vamos para cima.